Muito bem, voltamos então com a continuação do nosso programa. Hoje falando sobre a reprovação dos fariseus quanto à cura do cego de nascença. Eu falava que no versículo de número 15, né, os fariseus vão perguntar: como vira? E ele disse: olha, pôs lodo sobre os meus olhos. Ele pôs lodo sobre meus olhos. Ah, mas pôs lodo sobre teus olhos? Isso é trabalho. Isso é trabalho. O simples fato, veja que aqui, o simples fato de fazer cuspir na terra e com o lodo, né? O que diz a palavra? Jesus cuspiu na terra e com o lodo, com o dedo, ele fez um lodo e colocou nos olhos daquele homem. O simples fato de Jesus ter cuspido, veja que tem coisas tão que aos olhos humanos, a mente humana não aceita uma coisa dessa. O simples fato de Jesus cuspir na terra, fazer um lodo, colocar nos olhos daquele homem que era cego, é um trabalho. Aí você está trabalhando, você está desrespeitando a lei. E a lei diz que temos que respeitar o sábado, não trabalhar, não fazer nada no sábado. Nem cuspir você pode. Você não pode nem cuspir, porque você está trabalhando e aí você vai ter uma reprovação. E aí a Bíblia diz que vai haver dissensão entre eles. E eu falei que muitos judeus tornaram-se prosélitos. Prosélitos eles creram, saíram do farisaísmo, saíram da seita farisaica e então passaram a aderir ao cristianismo, porque creram que ali estava um trabalho de Deus, uma coisa espiritual, que Jesus era de Deus e que ele era um homem que tinha vindo a esta terra para fazer milagres. Porque eles vão dizer assim: olha, se ele fosse pecador, Deus não ia ouvir ele. Né? Olha aqui, verso 16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Então você vê, tem duas coisas: esse homem não é de Deus, esse homem não é de Deus. Aí outros vão dizer assim: mas como pode um pecador fazer esses sinais? Pecador, irmãos, pecador, queridos. Deus não ouve pecador. Deus ouve o seu servo, o homem justo, o homem que faz a vontade do Senhor, o homem que se dedica para fazer a vontade do Senhor. E Deus não ouve o pecador. Deus não ouve o pecador e até pode ouvir uma pessoa que está fora da palavra, mas não por ele, mas pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que Deus vela, não é pelo homem, Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus tem um amor muito grande com o ser humano, sim. Deus tem um amor muito grande com o ser humano que Ele criou, claro que tem, mas Deus vela pela sua palavra para cumprir. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu dizes daquele que te... O que tu dizes daquele que te enviou? E ele vai dizer assim: olha, para mim ele é um profeta. Para mim é um profeta. Fez esse milagre na minha vida, para mim é um profeta. Porque até então ele não conhecia Jesus. Nós vamos ver mais adiante que Jesus, quando aquele homem é expulso da sinagoga, e aí ele vai ser expulso da sua própria igreja. Ele vai ser expulso da sua própria igreja, um homem que foi curado, que volta à atividade, agora que pode ser um pregador do evangelho ali na sinagoga, que pode ser um testemunho na sinagoga, é expulso da sua própria igreja, E aí ele vai encontrar o Senhor Jesus, nós vamos ver lá adiante, no verso 35, Verso 35 diz assim, ó: Jesus ouviu, pois, que o tinham expulsado da sinagoga, e encontrando, disse-lhe: crês tu que é no Filho de Deus? E aí no verso 36 ele vai dizer assim, ó: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse: tu já ouvistes, é aquele que fala contigo. E a Bíblia diz então que aquele homem
aquele ex-cego vai se atirar aos pés de Cristo e vai adorar. Porque aí ele passa a ver quem era o Senhor Jesus. Aqui, o que tu diz daquele que te abriu os teus olhos? E ele disse que é um profeta. Até então ele não tinha conhecido Jesus. Porém, os judeus não creram que ele tivesse sido cego. Veja, os judeus não creram que aquele homem estava mentindo. Aleluia. Eles não tinham crido que aquele homem era cego. Aí chamaram os pais dele. Olha, é verdade que esse é teu filho? Sim, é meu filho. E ele nasceu cego mesmo? A incredulidade do homem é assustadora. A incredulidade do homem é uma coisa inimaginável. Às vezes o homem está vendo os milagres, está vendo que Cristo está falando com ele, está vendo que Cristo quer estender a mão sobre ele, mas ele não crê em Jesus. Esse é filho de vocês? É o meu filho, nosso filho. É nosso filho, sim. Mas ele nasceu cego mesmo? Mas como que nós não vamos saber se ele é nosso filho e se criou? Quem sabe a mãe vai dizer, ele teve 9 meses, eu tive 9 meses de gravidez dele e ele nasceu, e como eu não vou saber que ele era cego? O verso 20. Sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas agora vê, mas como ele vê, nós não sabemos. Mas eles sabiam sim. Só que a Bíblia, nós vamos ler, se nós tivéssemos tempo de meditar, nós íamos ver que eles estavam com medo de ser expulso da sinagoga, como foi o próprio filho, como foi o filho. Eles tinham medo. Bom, se nós dissermos que foi Cristo, eles vão nos expulsar da sinagoga. Nós não vamos ter mais igreja para congregar. Queridos, eu te digo nesta oportunidade, é mais fácil você ser expulso da sinagoga da tua igreja, onde você não deixa você adorar ao Senhor Jesus, e você ir para o lugar onde deixam você adorar ao Senhor. Você tem que ter liberdade para adorar a Deus. Quando Jesus então se apresenta para aquele homem, diz a Bíblia, quando ele respondeu, quem é esse Senhor para que nele creia? Jesus disse, tu já o tens visto. Verso 37, é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Coisa boa, queridos, é adorar a Deus. Coisa boa nós termos a liberdade de adorar a Deus. Os pais daquele homem, eles não disseram para os fariseus o medo de ser expulso da sinagoga. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porque já os judeus o tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Verso de número 22. Então eles iam, se eles dissessem que era Jesus, eles iam simplesmente expulsar. Eu digo que é muito fácil você expulsar uma alma da igreja. É muito fácil você expulsar uma alma da igreja. É difícil nós ganharmos uma alma para Jesus. É muito fácil, sim, você colocar para a rua. Isso é fácil. Você contrariou as determinações dos líderes, então você vai procurar outra igreja para servir. Mas você tem que ter liberdade para adorar o Senhor. Graças a Deus, não porque eu estou na Assembleia de Deus, não, mas eu estou numa igreja em que eu tenho a oportunidade de adorar o Senhor, na beleza da sua santidade. E não é só a Assembleia de Deus, não. Nós temos igreja de muitos amigos nossos que temos liberdade de adorar a Deus. Nós temos liberdade de adorar a Deus e às vezes muitas vezes você fica, não, a minha igreja que é a certa, a minha igreja é esta, a minha igreja... Não, você tem que ir numa igreja onde você adore a Deus, onde você não tema o homem, Veja que esses pais estavam com medo dos judeus, de ser enxotado da igreja, de ser enxotado da sinagoga.
simplesmente porque que eles iam dizer que foi Cristo que curou ele. Ora, queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do povo, porque a incredulidade do povo é muito grande, muito grande. Veja que esses judeus sabiam, passavam todos os dias por aquele homem, mendigando todos os dias, agora perguntando para os pais, será que ele nasceu cego mesmo? Será que aquele homem estava fingindo? Será que aquele homem estava fingindo de que era cego? Alguém vai fingir que é cego mesmo? Bendito seja o nome do Senhor. Aí os pais vão dizer, olha, ele tem idade, ele já não é de menor mais. Ele pode dizer que curou ele. Pergunte para ele. E eles foram de novo. Quem é que te curou? Foi Jesus. Primeiro eles perguntaram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E aí ele não deu glória a Deus. Se ele tinha dito que era profeta, ele não vai dar glória a Deus dizendo que Jesus era um pecador. Ele não deu glória a Deus. E aí eles expulsaram ele da sinagoga. Expulsaram ele da sinagoga. E logo adiante, Jesus o recolheu. Porque quando você for expulso do lugar onde você está, pelo amor de Jesus, Ele está pronto para te recolher. Se a tua igreja te expulsou, Jesus não vai te expulsar. Pode o pai, a mãe, esquecer-se do filho que ama. Contanto, o Senhor não te esquece de ti. E Ele está pronto para receber de braços abertos e te dar graça, te dar poder, te dar virtude, e você tem a liberdade de adorá-lo na beleza da tua santidade. O próprio Cristo foi expulso da sinagoga, onde por de direito era dele. No capítulo 8, verso 59, quando ele debate com os fariseus a respeito de uma mulher que era pecadora, uma mulher que era adúltera, né? E Jesus vai mandar ela embora, porque a lei mandava ela ser apedrejada. E aí eles vão dizer, olha, ele não cumpre a lei, e expulso Jesus da sinagoga. Jesus então é expulso da sua própria igreja, onde de direito era dele. Mas logo adiante, ele sai captando almas para o seu reino e encontra esse gentio e começa a estender a mão e abençoar o povo gentílio. Você é um gentil, e você é passível da bênção do Senhor na tua vida. Nós queremos orar ao teu favor, para que o Senhor possa estender a mão sobre você, te dar graça sobre a tua família. E quem sabe nesta oportunidade você foi expulso do teu lugar. Né? Não quiseram você, simplesmente não quiseram você onde você estava. E acontece, queridos, acontece muito que você é expulso do teu lugar onde você está. Procura um lugar porque eu não te quero mais aqui. Como se o homem fosse o dono da igreja. Como se o homem fosse o dono do lugar onde ele está. Né? Como se o homem fosse o dono de todas as coisas. Muitas vezes eles colocam para fora e não querem mais saber. Como se fosse uma pessoa nociva, como se fosse uma pessoa leproso, que ele não quer mais o convívio. Mas Jesus está recebendo de braços abertos. Quando o homem te rejeitar, Jesus está te recebendo de braços abertos. Te colocaram para fora da igreja? Mandaram você procurar outro lugar? Procure outro lugar aonde você pode adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Queremos orar por ti. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, queremos te agradecer, Senhor, por essa grande oportunidade que nós falamos da tua grandeza, que nós falamos, Senhor, que tu está com os braços abertos,
para receber tantos quantos são rejeitados, são colocados para fora da igreja, são colocados para fora do lugar que muitas vezes congregavam e adoravam o Senhor, e estavam felizes, mas foram jogados para fora. Abençoa e guarda, no nome de Jesus. Amém. Volte a nos sintonizar. Os próximos programas, querendo Deus, saudamos a todos com a paz do Senhor.